Olha só, este mini computador está aqui, mas depois vai passar a estar aí. Custa cerca de 500€ e vai ser o prémio bónus de 2026 para apoiantes do canal. E depois vais conseguir fazer os teus trabalhos de casa, jogar uns joguinhos ou até mesmo editar vídeos se tu quiseres. Ou então instalas outro sistema operativo qualquer e transformas no teu servidor aí de casa. E se estás a ver este vídeo no teu computador com Windows 10 ou Windows 11 ou uma Edition ou Pro Edition e nem sequer consegues alterar os ícones do teu desktop, não te esqueças de visitar o site da sidicasales.com, onde vais encontrar licenças OEM a preços espetaculares e com o cupom de desconto que vês aí no ecrã e lá em baixo na descrição vai ficar ainda um bocadinho mais barato. Chama-se Minix NGC NR660, tem um CPU AMD Ryzen 5 6600H, uma gráfica integrada AMD 660M, 16 GB de RAM DDR5, mas pode ir até 64 GB, tem um SSD de 512 GB, mas pode ir até 2 SSDs de 8 TB cada, é fácil de abrir e fazer upgrade. Atrás tens duas portas Ethernet 2.5 GB, tens uma porta HDMI, um DisplayPort e duas portas USB tipo A 2.0. Aqui à frente, duas portas USB tipo A 3.2 de 10 GB e uma porta USB tipo C 4 Thunderbolt que permite ligar já SSDs externos, mas se tu quiseres também vais conseguir ligar placas gráficas externas. Nós já fizemos aqui uma série de testes com uma série de máquinas, por acaso não viste, eu vou tentar deixar alguns links lá em baixo, em que tu ligas uma placa gráfica à tua escolha numa caixa externa através de USB tipo C e em vez de estar limitado à placa gráfica que vem aqui no computador, ficas com uma monstruosidade. É muito fixe, eu já te explico um bocadinho melhor onde é que tu vais conseguir tirar proveito da utilização de uma gráfica externa numa máquina destas. Quando abrimos aqui esta caixinha, vamos encontrar o computador, vem com uma série de acessórios, todos os que a gente precisa e alguns que a gente não precisa, incluindo, se tu quiseres montar na parede, traz aqui um acessóriozinho. E a primeira coisa que eu fiz, adivinha lá, não foi ligar aqui o fiozinho para depois ligar ao monitor e pôr ele a andar, não, foi tirar 4 parafusos que estão aqui em baixo para poder aceder ao interior. E é fácil aceder, mostra onde estão as slots para os dois SSDs em pontas, que estão aqui, são SSDs em ponto 2 PCIe 4.0 e também onde estão as slots para RAM. Portanto, é aqui no mesmo compartimento, é muito fácil. Tu consegues ver que tem aqui uma ventoinhazinha, que é a ventoinha que vai funcionar apenas para arrefecimento de RAM e também o arrefecimento dos SSDs. E depois na parte de baixo tem aqui uma outra ventoinha que é que vai gerar o fluxo de ar para arrefecer a máquina toda. Por acaso está muito fixe e tiveram em atenção porque na maioria dos computadores que nós vemos que têm o armazenamento aqui na parte de cima, tipo, eles aproveitam o arrefecimento normal. Aqui não, colocar uma ventoinha, curti. Em termos de performance, fiz aqui uma série de testes para partilhar contigo. Geekbench, ele tem um score muito interessante, 7500 em multicore score e 1900, se não estou em erro, mas estão aí os números, em single core score. Portanto, está aqui uma máquina muito fixe. O disco que está aqui dentro tem leituras de até 3500 megabytes por segundo. Portanto, um disco muito decente, podia estar aqui um bocadinho melhor, mas ok. No Wi-Fi conseguiu 350 megabits por segundo de download, do máximo de 500, portanto, não consegui atingir o máximo e aí por acaso fiquei surpreendido. Eu tenho que fazer mais alguns testes porque eu estava à espera que ele conseguisse dar o máximo da minha rede, que aqui é fácil, quase todos os dispositivos conseguem e ele... Depois testei também o 3D Mark, só para a gente ficar aqui com o número de referência, caso tu queiras comparar com outras máquinas, e teve no Solar Bay Extreme 683. O que é que isto significa em termos de performance? Vamos começar aqui por alguns jogos que eu testei. Por exemplo, o Asphalt 8. Sim, consegue jogar. Eu testei só mesmo por testar, estava a instalar outros jogos e acabei por instalar esse. É um jogo muito simples e que máquinas muito mais fraquinhas do que esta conseguem jogar. Depois instalei um jogo que já não testava há bué tempo, que é o Gas Guzzlers. É um jogo mais antigo, eu adorava jogar este jogo, é muito agir, em que para além da corrida dos jogadores tem que se eliminar através de mísseis, portanto é uma diversão gira, e aqui com os gráficos em médio, resolução 1080 neste monitor Philips Brilliant 5K, um monitor 5K e estamos a jogar a 1080, mas é mesmo assim, mas impecável, tanto nas frames por segundo como nos gráficos que apresenta e tu consegues ver. E depois, Overwatch 2, a história não foi bem igual. Eu fiz aqui uma série de testes, até porque eu gosto deste jogo e é uma desculpa às vezes para jogar um bocadinho. Fiz 1080, gráficos no mínimo, que eu pensei, ok, ele não vai conseguir muito mais que isto, mas conseguiu. Depois subir para médio, depois consegui subir para alto
e por fim para Ultra. No entanto, eu notei aqui, tu possivelmente consegues também ver no ecrã, que a diferença nos gráficos melhorou, mas tipo não foi de low para Ultra. Pelo menos eu não tive essa sensação. Eu até alterei a resolução para 4K e mesmo assim a coisa estava ali off. Portanto, eu não sei explicar ao dia de hoje o que é que estava a acontecer com o Overwatch, mas de certeza que havia lá um setting qualquer que eu não sei onde é que está, que não permitia que os gráficos ficassem tão tchananana, como eu já vi noutras máquinas que já utilizei. No entanto, não fiquei por aí. Instalei o Forza Horizon 5, que é um jogo que eu adoro, tem uns gráficos espetaculares, e instalei a pensar, ok, este computador será que consegue, será que não consegue? O que é que eu fiz primeiro? Pedi ao PC para fazer o benchmark e ele sugerir os gráficos. O que é que ele sugere? Sugere mínimo, portanto eu não fiquei admirado. E foi com isso que eu fiz o resto dos jogos. No entanto, os gráficos no mínimo aqui neste jogo, que é um jogo pesado, é um jogo bem recente, tem para aí 2 anos talvez, são 1000 vezes melhores que os gráficos que eu vi no Overwatch. Portanto, fica aqui com este resultado do Forza Horizon. Eu não andei a medir frames por segundo, mas de certeza absoluta que estava sempre acima das 40, 50, porque estava um jogo fluido e foi uma experiência muito fixe, porque estamos aqui a falar de uma gráfica integrada a 660M, que não sendo nenhum canhão, é uma gráficazinha que te vai permitir fazer estas coisas todas. No entanto, este é um dos aspectos onde tu vais ter a vantagem de poder ligar uma gráfica externa mais tarde. Tens que comprar a caixa, que custam cerca de 200 ou 300 euros, depois escolher qual a gráfica que tu queres colocar lá dentro, ligas através da porta USB tipo C4 Thunderbolt e ficas com a possibilidade de jogar jogos muito mais valentes, ou então jogar este tipo de jogo que eu tive a partilhar contigo agora com os gráficos muito mais fixos. Passando para edição de vídeo, caso seja uma coisa que tu queres, aquilo que eu fiz foi em DaVinci Resolve, coloquei uma timeline 4K de um vídeo meu normal, um vídeo que eu fiz há pouco tempo dos Google Pixel Buds 2a, tem 8 minutos de duração a timeline principal, coloquei alguns B-rolls, não fiz o vídeo tal e qual como eu fiz na altura, não coloquei efeitos nenhuns, não fiz correção de cores e consegui editar na boa. Aliás, um dos desafios mais difíceis em qualquer edição, para qualquer máquina, é quando nós estamos a editar, a mexer a agulha para um lado, a mexer para o outro, a colocar B-rolls, e eu aqui consegui fazer tudo, consigo prever ali naquela janela do lado esquerdo sem arrastar o vídeo e não fiquei surpreendido, porque nós já tínhamos testado aqui algumas máquinas com um bocadinho mais de performance que esta. Este conjunto de CPU e gráfica ainda não tínhamos testado, mas já estava à espera que ele conseguisse bem. Depois, para renderizar, o que é que acontece? A gráfica vai aos 100%, tu consegues ver no ecrã. E isto leva cerca de 16 minutos para renderizar este vídeo, que tem uma timeline de 8 minutos. E isso não é mau. No entanto, temos que ter em conta que é o mais simples possível. Eu não fiz a timeline completa com B-rolls, fiz só ali 1 minuto ou 2, nem tanto, de B-rolls. Ele leva o dobro do tempo. Portanto, só em termos de comparação, a minha máquina que está ali renderiza este vídeo completo, como eu fiz para partilhar contigo, em cerca de 2 a 3 minutos. Aqui estamos a contar com editas um vídeo de 5 minutos, vais levar 10 minutos. Editas um vídeo de meia hora, vais levar 1 hora. Mas o bottleneck aqui é, mais uma vez, a placa gráfica integrada. E não sei se tu conseguiste ver aí durante a renderização, a placa também a bater no máximo. Portanto, é mais uma das situações que nós podemos tirar partido de gráficas externas. Eu usei muito gráficas externas no passado. Neste momento não estou a utilizar porque estou a utilizar outras máquinas que não precisam de gráficas externas. Aliás, aquela que está ali nem aceita gráficas externas, mas isso é uma história para outro dia. A máquina, no geral, está muito gira, não apenas de aspecto, que agora está cheio de dados, mas é uma máquina muito interessante e que eu achei, ok, esta vai ser a máquina que vai para os apoiantes do canal em 2026. Portanto, se tu não conheces, eu vou deixar alguns links lá em baixo, vou deixar alguma informação lá em baixo. Quem já faz parte do grupo de apoiantes, então deixa de ficar, porque é uma máquina espetacular e para além dos outros 12 prémios, que é um por mês, este será o bónus, tal e qual. Se não viste o sorteio que saiu há 2 dias, sorteamos aqui 7 prémios para os apoiantes, o link vai estar lá em baixo. Foi um dos últimos vídeos e tu consegues ver o que é que saiu lá. E para 2026 não acredito que se adivinhe uma coisa diferente ou inferior, muito pelo contrário. Dito isto, espero que tenhas gostado de conhecer esta maquinazinha que vai ficar comigo aqui até abalar para a tua casa. Se assim foi, não te esqueças de deixar aquele thumbs up alguns por ali, que é muito agradecido aqui deste lado. O meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, vemos no próximo.